O pessoal está terminando de entrar. Boa tarde a todos. É um grande prazer que a SMOB recebe vocês aqui hoje, nesse simpósio de hiperbárica e na ortopedia. Esse é um momento importante nesse processo de disseminação desse tratamento adjuvante com a oxigenoterapia hiperbárica. Muitos de vocês já tiveram contato e nós vamos tentar focar um pouco mais aqui hoje na questão da ortopedia. Tá? Hoje há 30 anos atrás, Demanja, a gente não tinha quase serviço. Hoje, em cada estado do Brasil, tem um serviço de oxigenoterapia hiperbárica. Paralelamente a isso, os clubes de futebol também se interessaram pela oxigenoterapia hiperbárica. E o principal ativo da SMOB é incentivar isso do ponto de vista científico. Hoje existe trabalho em 3 grandes universidades no Brasil, com o apoio da gente, no sentido da gente ter trabalhos científicos mais consolidados em cima dessa prática. A gente tem uma grande experiência, mas só isso não adiantava. Precisamos ter trabalho científico. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Eu chamo o doutor Marcelo Moraes para comandar o nosso evento aqui. Muito obrigado. Branco, obrigado pelas palavras. Pessoal, boa tarde. É um grande prazer para a SMOB estar aqui, uma grande oportunidade. Nós vamos devagarzinho fazendo a hiperbárica ser mais conhecida dentro das especialidades médicas. Ela já se consolidou. Eu sou cirurgião vascular. Eu falo que eu tenho a parte mais fácil da SMOB, porque dentro da cirurgia vascular é onde nós temos o maior grau de evidência, onde mais trabalhos, maior qualidade. Então, sempre o meu trabalho foi mais fácil. Mas mais recentemente, dentro da cirurgia plástica, houve um interesse enorme, uma explosão de interesse, e hoje em dia a gente enxerga a ortopedia como uma das grandes possibilidades, e para isso a gente bolou esse simpósio satélite, onde convidamos 3 ortopedistas que dispensam a apresentação, mas aqui vai. Né? Vamos começar pelo Dr. Demange, tá certo? Ele é professor da Universidade de São Paulo, da USP, livre docente, e foi, durante um bom tempo, responsável aí pelo departamento, ou pelo setor de joelho, não é isso, Demange? Joelho e quadril. Então, sem mais delongas, eu convido o professor Demange para fazer a primeira apresentação do dia. Bom dia. Antes de iniciar, eu quero agradecer a SMOB por essa oportunidade, na figura do Dr. Branco, do Dr. Marcelo, fazer um agradecimento que se estende a todos os sócios, eu que também sou sócio da SMOB, acho que é bastante interessante aqueles que se interessarem sobre o assunto buscar na sociedade nisso, que está nos dando um apoio muito grande nessa nova perspectiva de utilização. A gente conversou a respeito desse seminário, do que a gente iria fazer neste momento. A gente conversou muito de falar numa perspectiva de uso não convencional, porque muito do uso convencional a literatura médica já traz, nas feridas, em outras situações. Eu só vou pedir uma gentileza, me trazer o passador de slide, por favor. Então, enquanto isso, só olhem aqui com o olhar aberto, e imaginem dentro da vida de vocês quais outros tipos, muito obrigado, de procedimentos dentro do sistema musculoesquelético caberiam, seja por analogia ou de alguma maneira, essa perspectiva de uso adjuvante no sistema musculoesquelético, principalmente imaginando áreas que são hipovascularizadas. Hipovascularizadas porque o paciente tem uma hipovascularização ou porque intrinsecamente elas já são hipovascularizadas. O indivíduo já é assim. E aí, antes de montar essa aula, eu resolvi, de curiosidade, colocar na inteligência artificial, que está na moda agora, perguntas a respeito da oxigenoterapia hiperbárica e ortopedia. E esse daqui é um sistema do ChatGPT, liderado pela Mayo Clinic e com editores do New England Journal of Medicine, que eles alimentam esse sistema de inteligência artificial, que futuramente a gente vai fazer muita pergunta. E com esse tipo de pergunta, eu tive uma surpresa muito feliz, de na hora que a gente olha as indicações potenciais da oxigenoterapia hiperbárica como adjuvância terapêutica para cirurgias de risco, e lato sensu, colocando todas elas, nos apareceu
o nosso trabalho experimental de cirurgia de joelho, mostrando que tecidos hipovascularizados do sistema musculoesquelético, nas lesões em geral, pode ter um potencial benefício, mostrando que a gente já tem contribuído dessa maneira para a literatura, como em geral, foram esses os artigos que o sistema que o New England alimenta de inteligência artificial colocou como artigos relevantes para fins de colocar esse tipo de informação. Então, como já é bem sabido por vários, a oxigenoterapia hiperbárica no meio convencional é muito utilizada na área de feridas, no pé diabético, nas fraturas abertas, nas lesões crônicas. A gente tem o prazer de ter aqui assistindo esse seminário o professor Targa, que tem uma experiência muito mais longa que a minha em toda essa área ligada a déficits de consolidação, tratamento de infecções e todo um uso da oxigenoterapia hiperbárica adicional. Aliás, até eu já pedi a ele a licença de, eventualmente, havendo dúvidas nesse sentido, eu contar com a colaboração do Dr. Targa, que, com certeza, em osteomielite, infecção aguda, tem uma experiência extremamente mais ampla do que eu e o Tanuri que estamos aqui. Mas aqui a ideia, em vez de conversar sobre esse tipo de aspecto, é tratar não só na lesão de cicatrização tecidual, que já existe algum tipo de literatura, mas pensar em outras coisas. Porque o tradicional sempre foi isso, foi em reimplante, foi em retalhos, foi em déficits de áreas já sabidamente sob risco e sob o risco de falha. Tanto é assim que, para este tipo de literatura, já existe uma literatura um pouco mais antiga, em que a gente não vai discutir aqui. Mas a gente vai falar da nova perspectiva e entender que essa nova perspectiva talvez chegue no tratamento do pós-operatório convencional por alguns fatores. O primeiro, a possibilidade do indivíduo fazer sozinho a hiperbárica. Ele não tem que dividir o espaço com o indivíduo com uma infecção articular. Então, você não vai colocar o indivíduo no pós-operatório de cirurgia limpa junto com alguém com osteomielite numa câmara. Isso é uma janela de oportunidade. Segundo, a possibilidade de se regular a pressão individualmente, ou seja, as pessoas ficarem mais confortáveis naquele pós-operatório. Então, essa janela de oportunidade facilita bastante. E aí, só para a gente voltar, o que a gente quer com a oxigenoterapia hiperbárica? Né? Quando o pessoal fala na hiperbárica em si, a gente tem que pensar no princípio. Aumentar o carregamento de oxigênio para uma área de menor vascularização, estimulando assim a síntese de colágeno, o processo cicatricial e tudo isso. Então, a gente não pensa por doença, mas a gente pensa na filosofia do uso, em que se a gente imaginar que o oxigênio para chegar em algum local, ele vai sendo carregado normalmente pela hemoglobina, cada uma delas carregando 4 oxigênios. Se você saturar 98%, você tem 98% delas saturadas, seja no indivíduo com HB de 6 ou um indivíduo com HB de 14. Obviamente, o carreamento que chega de oxigênio é muito maior com o sujeito com HB normal. Só que quando a gente vai para a oxigenoterapia hiperbárica, há um carreamento plasmático de oxigênio. E esse carreamento de oxigênio plasmático pode levar, então, a uma melhora do processo cicatricial, porque leva até 6 vezes de oxigênio numa área de tecido. Não só até onde chega o capilar, mas mais longe até onde está o capilar. E tudo isso vai trazer, então, um mecanismo de que possivelmente vai modular o processo inflamatório e acelerar o processo cicatricial. Então aqui vem a lógica de estímulo, o estímulo à neovascularização, proliferação do colágeno, proliferação de proteoglicanas. Quem quiser muito mais de fisiologia e entender isso muito mais a fundo, no caso da cirurgia de joelho, a gente teve a oportunidade de publicar esse artigo na Cell Physiology, uma revista de 6 de fator de impacto, muito reconhecida, explicando por que, do ponto de vista fisiológico, ter esse potencial benefício. E aí não ficar aqui na aula debatendo toda a fisiologia da hiperbárica para não ficar cansativo. Mas aqueles que tiverem, esse é um artigo que eu recomendo bastante. Agora, nessa linha, por que isso trouxe para a cirurgia normal? E isso eu tenho que fazer até um agradecimento formal ao Shilan Leite, ao doutorado dele, no qual eu tive o prazer de orientar, em que traz a oxigenoterapia hiperbárica, a gente pensou no uso na reconstrução do ligamento cruzado anterior. A gente acabou de apresentar o tema livre na sala ao lado. Eu vou apresentar só os principais pontos aqui, mas quem quiser vai ter acesso ao tema livre e ao artigo de publicação. Esse trabalho foi o mote do doutorado do Shilan, do qual eu pude ser orientador, e co-orientou o Christian Lerman. O Christian Lerman é o chefe de Sports Medicine da Harvard Medical School. E ele co-orientou e foi o mote do doutorado do Shilan e está publicado no Journal of Orthopedic Research e todos os detalhes, qual é o método estatístico, como a gente fez a análise. Aqueles que quiserem podem ter um acesso ao artigo, que ele é um artigo que está em plataforma aberta. Mas o que foi feito para entender? A gente pegou coelhos, operou o ligamento cruzado anterior, colocou, fazendo 5 sessões de oxigenoterapia hiperbárica em dias subsequentes. 12 semanas depois, ou seja, após o término inicial do processo de cicatrização, a gente fez ressonância em 7 Tesla. Lembrem que no uso clínico a ressonância chega até 3 Tesla. Fizemos tomografia de alta resolução,
colocamos o ligamento em sistemas biomecânicos para estourar o ligamento e observamos macroscopicamente, abrir o joelho e olhar o aspecto de como estava esse ligamento. Obviamente, é algo que não é factível de ser feito em humanos, mas sim é um estudo experimental em animais para a gente fazer a inferência disso, e depois a gente vai ter o prazer de ter a palestra do Tanuri dizendo a experiência dele do ponto de vista clínico, quando a gente faz esse tipo de situação. Então, aqui é só para exemplificar, eu espero que vocês não fiquem chateados, que eu estudo em animal, mas é o coelhinho aqui operado. Então, a ressonância. A gente observou na ressonância em 7 Tesla uma melhora de sinal em toda a porção do ligamento comparado ao normal. O que dá para a gente um sinal de maturidade, ou pelo menos infere para a gente que a maturidade desse ligamento está acontecendo de uma maneira mais rápida. A gente fez uma tomografia de alta resolução. Esse tipo de tomógrafo só tem 2 na América Latina, em que você consegue, com alta resolução, observar se há um fechamento mais rápido do túnel, consolidação óssea ou integração do enxerto na área colocada. E por que eu pedi para vocês terem um olhar mais aberto? Porque a integração de enxerto num furo pode ser no cruzado anterior, pode ser no manguito rotador, pode ser no tendão de Aquiles, pode ser numa reconstrução ligamentar e assim vai. Então, a ideia é entender o princípio. E a gente observou que ele fechava muito mais rápido o túnel, enquanto alguns ainda estavam, o túnel normal ainda nessa fase está se alargando, a gente já tinha um fechamento muito significativo. Vocês veem aqui, quando olha o diâmetro do túnel femoral no gráfico da direita, a diferença gráfica em que vocês conseguem ver os 2 túneis é muito interessante. Estourando na máquina, para ver quanto esse ligamento então ficou mais firme no período de 12 semanas, e 12 é o que num trabalho experimental você considera que você ainda está na metade do período do processo de cicatrização na maioria dos animais. A gente tinha a mesma resistência mecânica ou biomecânica para estourar do que um enxerto normal, seja do ligamento normal que estava ou não estava na câmara hiperbárica, e 3 vezes mais do que os animais que não foram para a câmara hiperbárica, o que é muito significativo. Se vocês pegarem estudos, por exemplo, que deixam um pouco de ligamento, preservando o remanescente, colocando célula naquele lugar, você tem um aumento em torno de 30% a 40% da resistência num período desse. Você aumentar em 300% é algo muito relevante do ponto de vista de teste. E a gente teve um achado secundário que nos animou demais e ampliou nosso modelo de utilização. A cartilagem articular, aqui na figura que vocês veem o HBOT em cima, é a cartilagem articular dos animais que foram para a hiperbárica. O outro lado é do ar ambiente, mostrando para a gente que provavelmente o efeito em cima de uma área na cartilagem articular é muito interessante. Então vem aqui a ideia de um processo de acelerar o remodelamento e integração dos enxertos como um todo para fins de reconstrução ligamentar, e no nosso modelo experimental foi no cruzado anterior que, de novo, quem quiser explicação do porquê, eu sugiro para o artigo científico, que faz muito mais sentido. Agora, a parte do enxerto, quando a gente tira o enxerto, no fundo a gente está criando uma lesão muscular aguda traumática. É isso que acontece com o atleta quando a gente tira o enxerto. Existem estudos, como esses 2 da Nature Scientific, que é uma divisão da Nature, que mostra que o músculo cicatriza melhor e mais rápido com oxigenoterapia hiperbárica nesse tipo de retirada. Tem vários outros modelos para ligamento cruzado anterior, para colateral medial, para cartilagem articular. Então a gente deixou aqui alguns artigos mostrando que quem quiser depois pode procurar outros estudos em outras áreas isquêmicas. Exemplo, o Aquiles na porção insercional. É uma área isquêmica que possivelmente pode se beneficiar. Manguito rotador na sua área insercional, talvez diminuindo o potencial de reruptura, e a gente vai estudar isso, e tem uma linha de pesquisa, aliás, com apoio da SMOB, que a gente vai fazer para estudar essa área. Cartilagem articular e menisco são áreas que, tradicionalmente, para o cirurgião que está aqui, são áreas de um déficit de cicatrização, porque tem um déficit de capilar, tem um déficit natural de vascularização local e de oxigenação tecidual. E quando você vai para a literatura, alguns estudos mostram, do ponto de vista de estudo em animal, uma melhora, por exemplo, de enxertos osteocondrais em coelhos, quando você faz oxigenoterapia hiperbárica, seja com o uso de ortobiológico ou sem. E muitas vezes o pessoal me pergunta, mas é melhor usar um ortobiológico, um PRP, BMA, um aspirado medular ou hiperbárica? Na lógica da adjuvância terapêutica, a gente quer saber se a soma pode ser mais benéfica do que o uso isolado. Esse é um exemplo disso. É um estudo em defeito osteocondral, PRP mais hiperbárica é muito superior a só hiperbárica ou só PRP. E na adjuvância terapêutica, e não na alternativa, é essa linha de raciocínio. É igual a dieta ou exercício. Eu nunca vou comparar dieta com exercício. Eu vou fazer as duas coisas, né, dando o extremo do exemplo disso. E aqui são outros estudos com cicatrização tecidual nessa linha. Eu não vou parar em todos eles, eu só resolvi mostrar diversos slides para mostrar que existem estudos adicionais nessa linha e revisões
nesse assunto. Agora, um parênteses adicional, que muita gente chega para mim e me perguntou, mas como é que você já colocou na sua prática clínica tão rapidamente? Porque hoje todo paciente meu que eu faço uma reconstrução do cruzado, eu ofereço e estimulo fortemente a fazer hiperbárica ou lesão meniscal. E aí eu queria fazer uma linha de raciocínio ampla em cima de medicina baseada em evidência e medicina correta aqui com vocês. Quando a gente fala de medicina, uma técnica A contra uma técnica B, ou seja, alternativa terapêutica, se eu vou pôr uma prótese de cerâmica, uma prótese de polietileno, vou colocar uma haste ou uma placa, ou seja, implante ou técnica, que é a grande discussão que a gente vê aqui num congresso de ortopedia, eu preciso de uma evidência mais alta para sair da técnica padrão para ir para a técnica alternativa de tratamento. E demanda um período de estudo clínico maior. Tem uma outra situação quando a gente conversa sobre adjuvância terapêutica, né? Assim, quando a gente fala de técnica alternativa, é claro que se for uma técnica alternativa que eu não tenho como destrocar, eu preciso de uma evidência maior ainda. Placa versus haste, uma prótese versus a outra. Não posso me arrepender e refazer. Então eu preciso de uma evidência grande. Técnicas alternativas que eu posso trocar depois de um tempo. Eu fiz um tipo de medicamento e depois de um tempo eu posso trocar, fazer um washout, trocar o outro. Talvez meu nível de evidência seja um pouco menor que eu precise antes de incorporar na minha prática médica. Agora, quando eu falo de adjuvância terapêutica, a pergunta é diferente. A primeira pergunta que a gente vai fazer, que demanda menos robustez, é qual minha chance de piorar? E aí depois eu vou pedir até os colegas a falarem, do ponto de vista de experiência, que na minha percepção não há como a hiperbárica piorar uma situação dessa. Então, primeiro, não piorar. Segundo, qual a contraindicação? Eventualmente, indivíduo com glaucoma, e aí o pessoal pode falar muito mais, mas o N naquele indivíduo que faz reconstrução ligamentar é muito baixo do indivíduo que teria uma contraindicação à utilização. Depois, o possível benefício. Quando a gente fala de possível benefício, você pode estudar o caso concreto, ou por analogia, ou por estudo de ciência básica, e assim vai. E o último é o custo de oportunidade. Então, eu pego, por exemplo, uma reconstrução do cruzado anterior, que o indivíduo faz de inúmeras sessões de fisioterapia, 20, 25, 30, cada um tem o seu protocolo. 5 encontros de 1h30, do ponto de vista de custo-oportunidade de tempo, é baixo. E aí, a gente olha essa linha de raciocínio na hora que a gente vai fazer uma intervenção adjuvante, principalmente aquelas que não interferem na sua técnica de tratamento habitual, mas vem somente como uma soma, o limiar de literatura e de evidência científica e da maneira de estudar uma medicina baseada em evidência séria é diferente do que na técnica alternativa. Então, tenha isso em mente quando a gente está falando de uma conversa dessa, e eu gosto de colocar isso porque eu já incluí na minha prática clínica rotineiramente. E aí, o que a gente fala? Bom, quando a gente olha do desfecho, muita gente fala, bom, mas o que você pode melhorar? A gente tem 4 ou 5 desfechos diferentes que a gente pode melhorar. O primeiro é se eu conseguir melhorar a experiência perioperatória, diminuição da dor, absorção do hematoma, facilitar uma recuperação com fisioterapia mais precoce, porque o paciente está melhor. Esse é um desfecho que eu talvez não vá mudar o desfecho final de resultado per se eu for olhar para ele, mas eu melhoro a experiência do paciente. É quase uma brincadeira que eu brinco se eu tivesse vindo para cá sem ar-condicionado ou com ar-condicionado num carro no sol. O desfecho chegar ao congresso ia ser o mesmo. A experiência para chegar completamente diferente. E a experiência perioperatória, no caso da ortopedia, pode mudar a adesão à reabilitação e ao tratamento em si. Segunda coisa que a gente vai olhar é o processo cicatricial. Eu ter um processo cicatricial e eu acelerar esse processo, a despeito de muitas vezes o desfecho final, cicatrização acontecer, a redução do tempo é benéfica. A brincadeira de que com segurança vira 50 por hora ou 100 por hora saindo de São Paulo a Campinas, desde que seguro dos dois jeitos, o desfecho chegar em Campinas é o mesmo. Mas chegar a 100 por hora com segurança é melhor que chegar a 50 por hora, apesar de se a gente estiver olhando o desfecho final ser parecido. Então é o segundo que a gente vai ter que olhar, que eu acho que casa muito com o esporte de alta performance, a gente olhar tempo, olhar experiência perioperatória. Depois disso, a gente vai olhar taxa de falha. A taxa de falha, se eu fizer um manguito rotador que tem um índice de falha de 20% na literatura médica, se eu conseguir diminuí-la, é bastante interessante. Para aqueles que não falharam, o desfecho é o mesmo. Só que se você diminuir o risco de falhar, para aqueles que falharam 100%. Eu brinco aí, quando a gente dá um exemplo do dia a dia para um paciente, eu brinco que é igual um ABS no carro. Se eu frear na chuva e não bater o carro, o ABS fez toda a diferença para aquele que não tinha ABS e bateu. Se eu sair no sol, no domingo à tarde, devagar, para os dois que não deram nenhuma freada, a ABS não fez diferença nenhuma. Mas diminuir o risco de rotura ou de uma falha terapêutica numa intervenção de porte grande, exemplo, reconstrução do cruzado, reparo meniscal, reparo da cartilagem articular, manguito rotador, tendão de Aquiles e assim vai, te diminui muito isso e eu acho que é algo para se olhar de uma maneira importante. E, por fim, se o tecido cicatricial fica com uma melhor qualidade. Isso em fraturas, em consolidação óssea, o pessoal que tem experiência e na pele já conseguiu observar e a gente vai tentar olhar um pouco mais isso com o
tempo. Então, aqui, já praticamente meu tempo se encerrou, só para mostrar que eu tenho colocado na minha prática clínica já de rotina, eu tenho tido pacientes com resultado bastante interessante, ativação muscular um pouco mais precoce, e já tenho feito isso, meu índice de satisfação, vocês veem, não tem nenhum hematoma posterior na coxa, a ativação e a reabilitação fica mais precoce, a gente consegue uma paciente movimentando muito mais. E na ressonância magnética, eu já tenho feito de rotina para olhar, e não um comparativo ainda, eu tenho observado um sinal do ligamento muito melhor. Esse é o indivíduo que eu tirei enxerto do quadríceps, e olha o sinal do cruzado anterior, todos esses com 4 meses de pós-operatório, ou seja, um período que a gente ainda não teria um sinal dessa maneira. Para cartilagem articular, que é uma hipovascularizada pode ser interessante, aqui é um indivíduo que eu fiz um kit completo, osteotomia, fiz gordura autóloga microfragmentada na articulação, ou seja, fez o ortobiológico e fez oxigenoterapia hiperbárica. E é muito interessante que é um indivíduo que estava preocupado com uma recuperação mais precoce numa artrose grave. E a gente percebe uma melhora bastante interessante. E aqui um exemplo outro de contusão, um indivíduo que teve um trauma, uma lesão traumática e fez utilização. Então, por fim, qual que é a linha de raciocínio? A oxigenoterapia hiperbárica, no meu modo de ver, salvo nas situações de contraindicação, ela tem baixos casos que ela tem um malefício potencial. E a gente termina, na grande maioria, com benefício potencial de utilização. E eu vejo que aí, como mensagem final, essa possibilidade de melhora desses aspectos, no meu modo de ver, faz sentido de um raciocínio de incorporação na prática como adjuvância terapêutica. Muito obrigado. Parabéns, Demange, grande apresentação. E uma das coisas que você perguntou lá da segurança, uma das coisas que eu posso dizer que a terapia hiperbárica é extremamente segura. Nós temos feito de rotina algumas reuniões científicas na SMOB, eu convido a todos, são reuniões online abertas. Provavelmente no dia 12, agora de dezembro, nós teremos nossa segunda reunião para falar só sobre isso daí, contraindicações e segurança da hiperbárica, estão todos convidados. O próximo apresentador, o Dr. Márcio Tanuri, tá certo? Toda uma carreira como ortopedista, como toda uma carreira dedicada à medicina do esporte. Atualmente, ele é o médico do Flamengo. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele, que ele tem com o uso da terapia hiperbárica exatamente nesse tipo de paciente. Recuperação das lesões musculares, eu até acho que ele vai falar um pouquinho do preparo dos atletas para a competição. Tanuri, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Pessoal, abriu o som. Boa tarde a todos. Primeiro, sem sombra de dúvida, é um prazer para mim estar aqui, né, e ver a sala lotada. Provavelmente eu mesmo não estaria aqui num feriado para me assistir. Então, assim, fico grato por vocês. Sem sombra de dúvida, vocês me fizeram, né, o meu dia ser melhor quando eu saí daqui. Me surpreendeu, com toda a verdade. E, ao mesmo tempo, não, porque eu tenho sempre, né, contato com médicos mais jovens, essa área que cresce cada vez mais. Presidente Gabi, uma honra estar aqui me assistindo. E o que eu quero passar para vocês, né, é uma visão, um pouco disso, de como é a atuação nessa área hoje, o que nós temos, e para que vocês entendam uma visão um pouco diferente. Eu já estive aqui também, eu tenho 22 anos de formado, me formando agora, e a gente, infelizmente, né, se forma sem aprender a fisiologia do exercício. E é isso que a gente vai explicar, porque da mesma maneira, né, que o Demange falou, que é um processo de inflamação e reparo tecidual numa cirurgia, também é assim na atividade física, também é assim que a gente faz uma prevenção. Então, eu vou só mostrar para vocês o que a gente tem hoje à nossa disposição, quais são as áreas importantes e, principalmente, como que eu avalio, e hoje a gente tem maneiras de avaliar isso. Então, por exemplo, eu quero que vocês entendam com a hiperbárica maneiras objetivas. Eu sempre brinco que a gente só pode avaliar o que pode ser medido. Então, por exemplo, se eu quero avaliar o resultado, eu tenho que medir de alguma maneira. Então, é óbvio, né, que quem estiver aqui entediado, ainda não saí do primeiro slide, então fique à vontade também no almoço, né, que é óbvio que eu não vou terminar no horário. Então, outra coisa que eu vou falar para vocês, se preocupem aqui com o que a gente vai passar, eu quero passar um conceito diferente, né? O Dr. Demange já passou muita literatura e eu quero mostrar para vocês uma aplicação na prática melhor. E eu vou deixar
esse conteúdo todo aqui, então se preocupem com isso, ao invés de querer tirar foto do slide, mas se quiser tirar foto comigo, me marca, maior prazer, vou ficar feliz. Mas vou deixar ali no stand ali da Oxy de alguma maneira para vocês terem, né, acesso a isso. E hoje uma das coisas que eu mais escuto, né, no futebol, né, no treinamento, nas lesões, é o que mudou. Dessa foto aí para aí mudou alguma coisa, mais 2 Copas do Brasil, um brasileiro, outra Libertadores, outra Recopa, também, tipo, não tem a menor sombra de dúvida, né, que essa foto foi em 2019. Mas, para mim, o que mais mudou, eu vou botar esse vídeo aqui, eu acho que todos vocês, né, muitos colegas me perguntaram o caminho, eu sempre escuto isso, né, para chegar na medicina do esporte, o que é importante, e eu acho que o que mudou? Pessoas como essa, que é o Pep Guardiola, quem não conhece, né? É considerado o maior treinador do mundo de futebol, do Manchester City, que é considerado o maior clube do mundo, e essa entrevista ele deu falando sobre o Haaland depois da semifinal da Champions League, que é considerada a maior competição de futebol no mundo, e falando sobre um atleta que no momento era considerado o melhor ou um dos melhores. E olha o entendimento dele sobre a nossa importância. Então, como eu falei para alguns colegas, isso para mim, se vocês quiserem, óbvio que eu vou estar falando aqui de oxigenoterapia, mas é importante para vocês entenderem isso que o quê? Hoje a medicina do esporte está dentro do consultório. Não está só dentro do clube. Então, para vocês estarem onde eu estou, a primeira cadeira tem que estar vazia. Nós só temos 20 clubes. Só que nós temos inúmeras oportunidades ao redor de vocês, que vocês vão entender. Quando pessoas como essa aqui conseguem ter essa visão, fica muito mais fácil. I don't know what he has done in Dortmund, but here we take care of him 24 hours. You have incredible physios, incredible doctors behind him, every single detail. So it's always in the clubs we spoke about that. It's difficult for me to understand when you spend a lot of money with the players and how you leave them. I don't know what the other clubs do. So myself, from my experience in the past. So today, with this demanding schedule every 3-4 days, behind the players, you have to be incredible entourage to take care of them. It's so demanding today, and for nutrition, the rest, the sleep, and the food, and the training. How many minutes? There are days that they cannot train more than 10-15 minutes. Otherwise, it will be a risk. The people say, why was substitute, against Leipzig when scoring the goals, or how was substitute against another team that after 1 day after was injured after Burnley game, was 10 days, 15 days out, could not play with Norway, cannot play with us against Liverpool. Because we know them that has to be like a watch, because it's so big. It has to be physios, massage, and backs, and shoulders, and his problem in his tendons and everything. So you have to be like, he works much time, but much time inside of the training center than on the beach in the training. So much more. So, and today in the modern football, normally the players train more behind the scenes than on the beach. Então, você ouvir de uma pessoa que é uma referência, né, esse reconhecimento da nossa atuação, eu acho que é uma grande oportunidade para nós e um reconhecimento da importância que hoje o médico, que tem esse entendimento, né, transdisciplinar, tem dentro, né, da área. E aí todos perguntam, né, o que mudou, e a gente vai entender, óbvio, né, que eu sempre brinco, jogador todos são, né? Hoje alguns são atletas. Existe uma diferença entre atleta e jogador muito grande. Então muita coisa mudou. Às vezes eu escuto as pessoas falando, mas eu jogava na minha época 3 vezes por semana e não tinha problema. A gente sabe que intensidade tem uma relação direta com o período de recuperação. Por isso, uma coisa para vocês aqui, com toda honestidade, né, que eu também sou ortopedista de formação. Quem quer trabalhar com esporte, se não souber a fisiologia do exercício, esquece, vai ser mais um. Tá? Porque como é que você vai interagir entre as áreas se você não souber a linguagem comum entre elas? Então, vocês veem que, olha a mudança só, é o mesmo jogador, em 3 anos, por exemplo. Tá? Então, olha como era antes a distância total percorrida, né? O tempo médio de jogo e como isso vem evoluindo através de décadas. Porém,
Então, é muito importante, né? Também vamos citar algumas coisas aqui da ciência, como o doutor Demande falou. Então, tem todas as referências bibliográficas aqui. Esse foi um estudo na Premier League. Eu sempre digo o seguinte, nós temos que ter um benchmark. Nós temos que ter ali um padrão de excelência para você se comparar, para você entender, né, no teu meio. Se você quer ser referência, busque quem é referência. Modelagens. Então, esse estudo aqui na Premier League, que é uma referência de 2007 a 2013, ou seja, recente, tem 10 anos, e 6 anos. 6 anos na medicina, a gente sabe que não é nada, é um sopro. E olha o que mudou. Nós tivemos até um decréscimo em distância total, insignificante 2%, mas, por exemplo, número de sprints. O que significa? Intensidade, ações de alta velocidade. Nós tivemos um aumento de 80%. Distância percorrida em alta velocidade, 30%, passes, né? Distância em sprint, ações, que são acelerações, Então, o que mudou foi a intensidade. É outra velocidade. E se a gente sabe que, ao mesmo tempo que, quanto maior a intensidade, maior a necessidade do reparo tecidual, da recuperação, e a gente cada vez tem mais jogos, onde é a área nossa que mais cresce? Tudo que envolve reparo tecidual. E a oxigenoterapia é uma delas. Então, por isso que eu quero que vocês entendam o conceito, muito mais do que ficar mostrando um monte de trabalhos e papers para vocês. Então, a área que mais desenvolve, que eu mais vi desenvolver, estou há 22 anos no Flamengo, 20 anos no UFC, trabalhei 7 anos na seleção, que eu vi mais crescer foi a área de recovery. Por quê? Hoje, né, vocês têm que entender, então desculpa que eu estou saindo um pouco, mas as oportunidades da vida e a mudança, né, que vem acontecendo. Então, por exemplo, hoje a TV perdeu muito espaço para o streaming. E a única coisa, né, o maior produto hoje da TV é o esporte ao vivo, porque ninguém quer ver um jogo depois que já sabe o resultado. Então, o calendário não vai mudar, porque hoje é um grande produto para a TV. Se vocês querem saber, a final do Flamengo contra o Atlético Mineiro foi a maior audiência da Globo no ano, superou a final da Copa do Mundo. Então, a gente tem que o quê? Desenvolver o que aconteceu, o que mais cresceu nos últimos 10 anos, estratégias que encurtam essa recuperação. Porque se eu tenho uma individualidade biológica, cada um tem a sua, né? Eu tenho um jogador que ele precisa de 3 dias para recuperar e eu consigo recuperar em 2 dias, e se ele joga a cada 3 dias, eu estou colocando um jogador desse para jogar. E aí vocês me perguntam, então isso aqui eu estou fazendo só a introdução da aula, já o tempo correndo aqui vai me deixando ansioso. E aí vocês perguntam, mas o que tem a ver com as calças? Porque isso aí eu não trabalho. Olha só, eu digo que o esporte é a Fórmula 1 do nosso consultório. Então, coisas que a gente desenvolve lá, por ter mais acesso, né? E você tem um grupo, é um ótimo N para pesquisa, que eu tenho um N, que eu posso acompanhar, como a gente vai mostrar para vocês, as variáveis, as cargas e como cada um responde e que como cada um passou a responder depois que nós implementamos a hiperbárica. Então, você atende, sim, atletas no teu consultório, muitas das vezes atleta amador. Um cara que vai correr uma maratona é um atleta, é um fato. E se ele, por exemplo, né, se machucar na véspera de uma viagem da Maratona de Berlim, onde já gastou tudo que ele podia e não podia, ele vai procurar você, se você tiver técnicas que consigam acelerar a recuperação dele para que ele esteja lá. Essa é a nossa realidade. Então, é óbvio, né, que quanto mais você joga, né, as lesões aumentaram, e principalmente depois de 2020 para cá, cada um ali tire suas próprias conclusões, mas é óbvio, né, que pela intensidade, menor período de recuperação, isso aconteceu. Então, quanto maior a intensidade, mais tempo eu precisaria para a minha recuperação, e junte-se a isso, né? Competições, uma carga psicológica, viagem, treinamento. Então, por exemplo, a gente começou em 2019, não se fazia isso no Brasil. Tá? Eu posso falar com toda tranquilidade, não tem melhor ou pior, mas o Flamengo, para muitas coisas, foi referência, né? A gente botou um patamar ali em cima. Então, desde 2019 que a gente só viaja de voos fretados, e hoje metade da Série A faz isso. Então, por isso que eu digo, não tem nada demais. Onde que eu ia entrar no mérito? Então, normalmente, né, jogos à noite, quarta-feira, termina meia-noite, não tem voo no Brasil. Você dormia no hotel, descansava no dia seguinte e ia embora. Agora os times vêm direto e o jogador chega 3, 4 da manhã. Além dele necessitar de um descanso maior por estar jogando mais, a própria logística que facilita, por um lado,
está atrapalhando de certo sentido, e é a realidade. E hoje, se você tem voo privado, né, fretado, que a gente vem direto, nenhum diretor quer ficar lá, porque se ficar lá tem que ficar dizendo não para o jogador que vai dizer que quer sair para jantar com familiares, tem família de tudo quanto é cidade. Impressionante. Falo, caramba, mas que família grande, bicho. Tipo, porque normalmente, quando a gente dormia, né, tinha essa regra. Se você é da cidade, tem família na cidade, pode jantar com a família. Pô, os caras tinham família no Brasil inteiro, às vezes até fora. Então, imagina você, né, vem de uma competição, num jogo, não dorme. O que eu preciso mais aqui? Reparo tecidual. Vejam bem, né? Então, isso não sou eu que estou falando. Olha a diferença simplesmente entre você jogar uma vez na semana ou 2 vezes. Você jogar 2 vezes na semana, você aumenta em média 5 vezes a tua quantidade de lesões. E em 6 vezes a gravidade. Em 5 vezes a gravidade, 6 vezes o número de lesões. Por quê? Nós temos uma fase de estímulo catabólica, recuperação, e você precisa entender isso para você saber a carga, né? E por isso que eu vou falar isso para vocês primeiro, antes de falar da hiperbárica, eu quero que vocês entendam como avaliar que a hiperbárica está tendo melhora. Por quê? Atividade física é inflamação e reparo tecidual. Inflamação e reparo tecidual. Tá? Então, hoje, o que a gente quer com o monitoramento? Né? Aumentar, reduzir a lesão, tudo. Por quê? O que é uma carga de treinamento? E a gente não aprende isso. Tá? Existe uma diferença entre a carga externa e a carga interna. O que é a carga externa? É o que é aplicado, o treinamento em si. Né? Então, por exemplo, se eu estou na musculação, o que é a carga externa? O número de repetições, o peso, o tempo de descanso entre uma série e outra. O que é a carga interna? É como o teu corpo reage a esse estímulo. O que vocês têm que botar na cabeça de vocês? O importante para a gente é carga interna. Por quê? Pessoas diferentes, com a mesma carga externa, vão responder de uma maneira completamente diferente. Então, por exemplo, a gente vai fazer esse exemplo que eu dei da musculação, vai terminar ali a série, vai ter um cara que vai falar, ok, acabou o aquecimento, vamos agora para a série. O outro vai estar lá, cara, não aguento mais. Então, não é o que foi aplicado, é como que ele responde. E é óbvio que nós temos aqui uma zona ótima, né? Temos uma zona de overreaching, ou overtraining, isso que a gente não quer. Então, isso que a gente está mostrando aqui no esporte, qual que é a diferença? Isso acontece com a tua célula epitelial, num pós-lesão, com o teu sistema imunológico, a inflamação e reparo tecidual. Só que a fisiologia consegue fazer a gente entender, e no esporte a gente consegue mostrar. Tá? E olha, eu peguei essa época aqui, quando eu cheguei, tinham esses tipos de GPS. O que o GPS faz? Ele te dá a carga externa. Eu vou mostrar. E os GPS que quando a gente tinha, e são completamente diferentes do que esses que você tem num celular, por exemplo, porque ele vai pegar a distância total, o tempo, vai calcular uma média ali de velocidade, isso que ele te dá. Isso aqui não, os que a gente tem hoje, né? Que eles têm acelerômetro, enfim, a gente consegue ver aceleração, desaceleração, salto, deslocamento lateral. Então, pega uma pessoa, por exemplo, que corre 10 km em 30 minutos, numa velocidade constante, linha reta. Pega essa pessoa que vai correr 10 km em 30 minutos, acelerando, freando, vai para um lado, salta, essa pessoa vai ter um desgaste muito maior do que a outra. São ações motoras. E, antigamente, né, o GPS tinha 1 Hz, esse que a gente usava, eu peguei isso, por isso que eu me sinto uma pessoa privilegiada, que eu peguei várias fases, enfim, dessa evolução, e no esporte de 10 anos para cá, tudo mudou. Podem botar isso na cabeça, é outro esporte. Então, 1 Hz, eu pegava um evento por segundo. Depois vieram essa segunda, né, etapa que muitos times utilizam hoje. Eu tenho o maior orgulho de ter sido o primeiro time a trazer para o Brasil esse tipo de dispositivo, que ele tinha 15 Hz. Catapulta. E hoje a gente utiliza esse aqui, que ele tem 30 Hz. Então, é tanta informação, ele te dá 30 ações por segundo. É isso aqui que te dá. Então, óbvio que eu cortei aqui o nome, né, dos jogadores, mas eu vou entender, você vê que tu tem uma distância, o percentual de cada um, e isso te gera um trimp, né, uma carga. Então, o load, né, tudo carga externa. Né, quanto ele correu, quanto em alta intensidade, tudo isso. Ou seja, qual foi
O que foi aplicado para ele, né? Então, a gente sempre compara, por exemplo, com a média dele. Por quê? A gente compara a carga externa com a carga interna. Então, de repente, né, porque a gente avalia bioquimicamente, deu muito acima do normal dele. Eu sempre comparo ele com ele mesmo. Mas aqui a carga externa foi muito maior do que o normal dele. É o esperado. Ou não. Então, a gente faz essa comparação da carga externa, né? Então, assim, isso aqui é match day, né? Jogo mais 2 dias depois do jogo, 2 dias antes do jogo. Tu vê que o nosso calendário é insano. E aí eu tenho que comparar isso com a carga interna, né? Porque a gente sabe que eu dou o estímulo, então ele tem um reparo, o tecido dá uma supercompensação aqui, que seria o momento da outro estímulo, né? Então, essa é a curva da fadiga, né? Se você, por exemplo, eu der um estímulo enquanto eu estou aqui no estado catabólico, ou seja, eu estou recuperando, então quanto melhor eu recupero, me permite que eu dê mais um estímulo. Então, isso aqui eu tenho certeza que todos vocês já viram essa curva aqui, que é clássica, né, da hipertrofia, do treinamento. Mas entendam isso que, por exemplo, quando eu estou aqui embaixo, é pico de cortisol. Quando eu estou aqui em cima, é pico anabólico. E é óbvio que se você der um estímulo, se você está ali num reparo tecidual ou se você está numa fase anabólica, é completamente diferente. E a oxigenoterapia encurta essa fase de reparo tecidual catabólica, como a gente vai ver. Tá? E aí, como é que eu vejo isso? Carga interna, bioquímica. Eu quero que vocês entendam isso que eu falei. Pelo menos eu penso assim, só pode medir, só pode avaliar o que pode ser medido. Então, para eu avaliar melhor, eu tenho que ter alguma maneira de medir. Existem maneiras objetivas e subjetivas. Por exemplo, para eu avaliar a carga interna, a gente não está falando aqui, só estou dando um exemplo para que vocês entendam. Variabilidade de frequência é uma maneira de avaliar a carga interna. Bioquímica, como a gente vai mostrar. Termografia. Só que antes nós não tínhamos essa relação da carga interna com as variáveis. Isso realmente, né, cresceu muito nos últimos anos. E aqui, por exemplo, né, com a esportômica, que hoje é o que a gente faz, além da bioquímica do esporte, né, metabolômica, que é uma ciência ômica, tem acesso, só para vocês entenderem, tá, que muitas pessoas, nós médicos, né, até um tempo atrás nem sabia que isso existia, é o estudo dos metabólitos. Então, como a gente faz isso? Cada metabolismo ele deixa um lixo metabólico. Então, eu falo, o teu corpo, ele te dá sinais do que está acontecendo. On time, tardios, mais na frente, o que precisa é a gente saber interpretar isso. Tá? Então, esse aqui é um software que a gente utiliza, bioquímico, né? Não está vendo os parâmetros aqui, porque o slide está longe, mas eu mando isso para vocês, sem problema nenhum, que eu tirei aqui o nome dos jogadores. Então, você vê que no esporte é diferente, né? Porque se eu fosse me basear no guideline, eu não tinha jogador para jogar. Porque, teoricamente, né, bolinha amarela e vermelha, ou seja, sinal de risco ou contraindicado. Então, óbvio, primeiro de tudo, quando vocês trabalham com atleta ou com praticante de atividade física, os parâmetros são outros. Então, tem algumas alterações que são esperadas em certos momentos. E são exatamente isso, o efeito do treinamento, esse processo inflamatório e carga interna, que a gente começou a avaliar com o tratamento da medicina hiperbárica. E aí, para a gente foi fácil, né? Ótimo, a gente está tabulando isso aí para apresentar esse trabalho, porque eu tinha mesma processo com os atletas, com a bioquímica, de como era feito, com a carga externa, e a gente consegue agora comparar com o mesmo indivíduo, com o mesmo estímulo, com um esforço parecido e com a implementação da hiperbárica, como era e como é hoje, os índices que eles alcançam a melhora. E muitas vezes vocês podem perguntar o seguinte: mas isso aí não é uma realidade próxima para mim, está longe, tudo. E eu digo, o que é uma pessoa de visão? Isso é um conceito meu, né? Não é o que está no dicionário. Mas todo mundo acha que a pessoa de visão é aquela que enxerga lá na frente, enfim, que vê ali. Eu falo, isso aí é quem tem fé, né? Pessoa de visão é a pessoa que enxerga algo que já é uma realidade, mas que a grande maioria das pessoas ainda não vê. Então, consequentemente, você consegue, né, comprar isso em baixa e depois talvez revender em alta, né, de conhecimento. Então, isso aqui é uma realidade. 2020, Barcelona, uso de metabólitos como marcadores bioquímicos.
Esse estudo aqui, ó, de 2019, Liverpool. Então, isso, para vocês entenderem, é uma realidade. Então, por exemplo, né, na grande maioria, né, dos consultórios, e aí a gente pega, junta aquela carga externa, como a gente falou, distância, número, e vê com a carga interna deles, né, assim que a gente avalia, junto com termografia, outros parâmetros. Quanto mais dados você tiver, mais fácil a tua tomada de decisão. E aí a gente vê, né, que o médico sempre toma ali a porrada, né, quando tem lesão, mas não é nem o médico que dá o treinamento, nem nada, enfim. E eu falo, a lesão ela é multifatorial. Lesão é multifatorial. Mas vejam que a fadiga é a segunda causa de lesão. Então, vejam bem, que a fadiga, e aí volta, né, o que eu falei no início, e agora entra as câmaras hiperbáricas. Então, se eu conseguir diminuir a fadiga, e eu digo, a fadiga te dá índices, fala com você. Por isso que é legal. Então, eu falo, vamos fazer um trabalho diferente? Porque não adianta fazer trabalho em rato, em coelho, outras coisas. Eu falei, cara, vamos fazer algo que é real para eu mostrar e de maneira objetiva, com bioquímica. Então, eu consigo medir e, consequentemente, avaliar o resultado e a melhora. Por quê? Né? Está acabando, sim, já estou acabando, já estão me dando aqui bronca, né? Mas a gente vê todos esses parâmetros que eu uso como preditor de fadiga, eu também uso para melhora. E vamos entender que nós temos uma redistribuição sanguínea durante a atividade física, tá? Então, assim, para o músculo, que vai de 15% a 20% do repouso, vai de 80% a 85%. E aí acontece isso, a recuperação. Estou terminando. Isso que todo mundo, né, vê, e já viu em livros de fisiologia, o débito de oxigênio. O que é o débito de oxigênio? É diferente do déficit de oxigênio. O que é o déficit de oxigênio? É porque você começa todo exercício, qualquer que seja, em anaeróbico, não dá nem tempo para respirar. Então, você é o déficit de oxigênio. Você está gerando ali ATP sem usar oxigênio. O que é o débito de oxigênio? Quanto maior a intensidade, quanto maior o trabalho, depois vem o reparo tecidual. E eu tenho que chegar oxigênio nessa célula. Quanto mais chegar, maior o reparo tecidual que eu tenho, melhor a recuperação, mais eu evito a proteólise. Processo inflamatório aqui, como o doutor Demange falou, aumento esse reparo tecidual. E aqui alguns artigos mostrando, né, a hiperbárica, né, melhorando no processo de regeneração de reparo, alguns atletas aqui fazendo. Então, aqui só para a gente entender que eu tenho marcadores inflamatórios relacionados, né, à atividade física, e tem momentos que nós ali coletamos isso, e eu consigo, através deles, ver a melhor recuperação. Por quê? Hoje a gente tenta ao máximo, o processo de reparo tecidual é um processo inflamatório. E os anti-inflamatórios diminuem esse reparo tecidual através da inibição da COX e prostaglandina. Então, eu tenho que buscar outras maneiras de eu não cessar a inflamação, porque a inflamação ela não é danosa. Se ela estiver sob controle, é necessária. Então, existem maneiras que eu consigo controlar o dano, controlar a inflamação e poder que o meu corpo tenha o reparo tecidual necessário. Então, a gente vê aqui, né, o teu paciente, isso aqui é um exemplo deles, você vai vendo, ou seja, está te dando sinais de fadiga. Como eu falei, ó, aqueles marcadores, você está vendo. E aí você começou a ajustar e também te dá sinais de melhoras e você tem, dessa maneira, índices de controle, que é o mais importante que vocês têm que ter para vocês mostrarem efetividade, não só para vocês, como para o paciente, do tratamento de vocês. Tá? Alguns exemplos aqui. E como a gente mostrou, né, você faz o equilíbrio entre catabolismo, a ureia, o metabólito da amônia, cortisol, com anabolismo, com reparo tecidual. Então, é inflamação e reparo tecidual. Termino aqui só com esse vídeo aí que passou para vocês verem. 2021, a gente já utilizava lá no Flamengo. O centro de treinamentos George Helau costuma causar uma boa impressão em quem chega para jogar no Flamengo. A estrutura aqui do Flamengo não deve a nenhuma estrutura da Europa. O clube não gastou tanto com reforços nessa temporada. Por outro lado, investiu ainda mais na estrutura do centro de treinamentos, mais especificamente no departamento médico.
Por baixo do pano surge a câmara hiperbárica. É um equipamento que pode ser encontrado em grandes hospitais, mas no esporte, aqui no Brasil, ainda é raro. Ajuda a acelerar a recuperação muscular depois de um treino forte ou de um jogo. Com isso, previne lesões. Eu me sinto muito bem confortável, tanto estar ali dentro, dá uma sensação boa, e também é possível assistir televisão, filme, né? E aí faz com que o tempo passe um pouco mais rápido. A câmara hiperbárica funciona assim. Um funcionário do departamento médico ajusta a pressão atmosférica e a oferta de oxigênio dentro da cabine. E o atleta fica lá, deitado, por cerca de 1 hora, respirando o ar mais puro possível, o que ajuda a recuperar as fibras musculares. A gente tem usado não só para tratar a lesão, como também para melhorar a recuperação pós-treino e, consequentemente, prevenir. Numa temporada em que até aqui o Flamengo está indo longe em todas as competições que disputa, Então era isso, obrigado a todos. Isso aqui é o curso que eu tenho, né? Para quem quer ter uma visão sobre medicina do esporte mais aplicada à prática, sejam bem-vindos. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, por tudo, tá? Obrigado, Tanuri. Excelente apresentação. Para nosso último palestrante, o Dr. Lauro, de Mato Grosso, ele também é ortopedista, ele vai dar uma visão um pouquinho diferente de como ele é dono de clínicas de hiperbárica no estado dele, e como o ortopedista ele pode se aproveitar dessa tecnologia no seu dia a dia, na sua prática diária. Olá, boa tarde a todos. Realmente é isso aí. Vou colocar aqui uma visão que eu tive há 10 anos atrás. Né? Há 10 anos atrás eu trabalho com hiperbárica. E por que isso me despertou nessa nova área? Porque eu fui formado em São Paulo e fui para o interior de Mato Grosso. E muitas vezes lá nós não tínhamos todos os recursos necessários para finalizar o tratamento aí do nosso paciente. Então, em algum momento, eu me vi pressionado para tentar resolver essa questão, né? Então, a hiperbárica, só falando que nós temos algumas instituições que são regulatórias, e isso é bom, né? Porque uma especialidade, nós não somos especialidade ainda, mas uma área que pretende ser especialidade algum dia, precisa estar respaldada. Então, nós temos ali resolução do CFM, que já nos respalda, a ANS também. Então, se a ANS está respaldando vários procedimentos, várias indicações de tratamento, nós temos quem paga a conta, porque quem paga a conta, muitas vezes, então, vai ser o convênio, então nós temos esse respaldo também. E a Anvisa que com as suas normas, a princípio, pode ser meio desafiador, mas ele também regula, porque só pode atuar nessa área quem cumpre princípios mínimos, né? Isso é bom. Indicações clínicas são inúmeras, mas eu estou colocando aqui o que está habitual no CFM. E essa resolução aí, em 2025, já vão fazer 30 anos. Então, a hiperbárica já tem 30 anos regulamentada aqui no Brasil, né? E das várias indicações, ressaltando só aquelas que são mais da nossa área mesmo, podemos ver ali, 4.9, isquemias agudas traumáticas por esmagamento, síndrome de compartimento, reimplantação de extremidades amputadas, né? Vez ou outra nós somos acionados para fazer algum desbridamento também por queimaduras térmicas e elétricas, né? Tem também as osteomielites, né? Então, são inúmeras indicações. Só da nossa área, eu acredito que se a gente tiver a possibilidade de, igual na cirurgia plástica, a cirurgia plástica está um pouquinho adiantado em relação a nós nesse quesito. Muitos cirurgiões plásticos, por dificuldade, muitas vezes, de locomoção e tudo, conseguiram colocar dentro das suas próprias clínicas uma câmara hiperbárica, porque eles já perceberam que o resultado pós-cirúrgico é outro. Eu já tive dessa câmara aqui, câmara hiperbárica multiplace, né? Vários pacientes ficam dentro da câmara, mas eu acho que hoje isso, na conjuntura atual, não se comporta mais, ao meu ver. Eu tinha essa câmara, acabei vendendo, né? Por quê? Bom, funciona, mas você imagina colocar vários pacientes
né, dentro de um mesmo ambiente, né, pacientes com várias patologias, e aí você pensando que eu posso ter um paciente de cirurgia plástica que fez uma cirurgia estética, ele não vai se sentir bem, muitas vezes, estando do lado de um paciente que está tratando um pé diabético, né, que está tratando uma osteomielite. Né? E, assim, quando o paciente usava essa máscara, tem dificuldade de colocar, muitas vezes a gente tratava criança, tratar idoso, tem dificuldade. Então, felizmente, deu-se um salto na medicina hiperbárica com o advento da câmara monoplace. Né? Então, tratamento individualizado, né, protocolos muitas vezes diferentes, de pressão, de velocidade, de tempo lá dentro dessa câmara. Né? Antes era feito tudo manual, a gente precisava de operador externo, precisava de uma pessoa dentro da câmara também. Né? E ela já vem com vários programas prontos que facilitam, agilizam o nosso dia a dia. Né? E vocês podem ver que a instalação é muito mais simples. Aquela outra câmara, você teria que fazer uma fundação, 4 sapatas para poder assentar aquela câmara em cima. A cada 5 anos você tinha que fazer um teste hidrostático, você enchia aquela câmara inteira de água, ela chegava a 25 toneladas, então não é qualquer lugar que você coloca aquele tipo de câmara. Essa aqui é basicamente o que vocês estão vendo, praticamente colocar na tomada. Lógico, existe um aterramento, existem algumas outras questões técnicas, mas muito mais simples que aquela. Né? Atuações da OHB. Então, quando, lá 10 anos atrás, eu falei, olha, já que não tem aqui na região, nós estávamos num grupo grande de ortopedistas, falei, vamos trazer essa câmara pelo menos para nos salvar em alguns casos. Né? Nós tínhamos uma equipe que chegou a 15 ortopedistas, então, falou, só a nossa demanda vai ser suficiente para atender essa câmara. Por quê? Existe um custo, né? Um custo de muitas vezes, de financiamento, um custo de investimento. Então, que a câmara hiperbárica, ao meu ver, tem indicações claríssimas, de benefícios claríssimos aos pacientes. Agora eu estou falando uma outra parte. Será que é viável economicamente para nós ortopedistas ou outra especialidade, nessa necessidade também, investir na nossa clínica? Então, na ortopedia, nós já vimos alguns casos. Né? Mas a gente vê que na medicina do esporte, esses pacientes podem ser nossos clientes também. Cirurgia vascular, o que falar, né? Pé diabético, né? As úlceras vasculares. Então, são pacientes que não são da nossa área, mas podem chegar até nós. A infectologia trabalha muito, é uma especialidade que também pode indicar casos para nós. Cirurgia geral, casos de deiscência, Fournier, tem um resultado espetacular. E o que dizer da cirurgia plástica e estética? Né? Os cirurgiões plásticos, a gente estava comentando hoje, já estão fazendo, não é nem um combinado, muitos deles já estão colocando no contrato que ele vai operar aquela paciente para fazer uma cirurgia estética, por exemplo, desde que ela se propõe a fazer a câmara. Por quê? Diminui vários riscos, né? Melhora muito o edema, diminui o risco de infecção, contaminação, melhora a cicatrização. Então, assim, é diferente. Quem opera usando a câmara hiperbárica pós-cirúrgica e agora lá eles estão fazendo até de maneira preventiva, pré-cirúrgica. Muito bem, eu vou colocar 2 casos clínicos aqui, para a gente ser rápido. Não vamos discutir aqui a indicação, o que aconteceu, vou falar só da hiperbárica. Mas foram esses casos aqui que foram assustadores e a gente tinha que tentar resolver. Paciente de 26 anos, um PO de fratura exposta grau 3B, de perna, chegou na clínica assim. Né? Como é que nós vamos fazer essa cobertura aí? Né? O colega já tentou fazer uma aproximação ali, vocês podem ver os pontos de sutura bem retesados. Né? Então, uma coisa que eu gostaria de falar, que é bem importante, já foi falado aqui, que a oxigenoterapia hiperbárica não é um tratamento substituto, é um tratamento adjuvante. Então, se ele tem que tomar antibiótico, ele vai, o protocolo segue. Se ele tem que fazer desbridamento cirúrgico, ele segue. Se tem indicação de retirar a síntese, ele faz. É um tratamento adjuvante. 6 sessões de OHB, 6 sessões, foram 6 dias, e com 2 trocas de terapia por pressão negativa, com aquele curativo a vácuo, ajuda muito.
Eu vou falar aqui só da hiperbárica, mas numa clínica de tratamento a gente tem outros métodos que a gente pode agregar. Então, ele fez 6 sessões de OHB e o cirurgião conseguiu aproximar as feridas em 6 dias. Aí ele continuou o tratamento. Com 22 sessões, muito menos que um mês, e ele já estava, então, na 3ª troca, ele já tirou os pontos, né? Então, isso foi uma coisa que a gente já via, que nos motivava, né? E a gente acaba se tornando referência dos colegas para isso. Mais um caso aqui, paciente de 60 anos, fratura exposta de perna, diabético, hipertenso. Quando ele chegou na clínica, ele chegou aí com essa imagem, né? Tá sutura fechada, mas ali vocês estão vendo que já deu uma área de necrose já em evolução, né? Eu estava infectado, tomando antibiótico. 33 sessões, praticamente um mês. Deu tempo até de fazer um enxerto de pele, o enxerto de pele ser integrado ali naquela lesão. Então, isso é só um dos casos, né? Porque existem números que nossos mesmo, que me motivaram, nos motivaram, e não só eu, outros colegas ortopedistas nessa mesma linha, e eu quis trazer isso para vocês, né? E para responder aquela pergunta, mas tudo bem, clinicamente, está bem respaldado, os trabalhos científicos também, mas vale a pena investir? Então, vou trazer uns números para vocês aqui. Primeiro, que está lá na CBHPM, né? O valor da CBHPM são R$ 1.738, mas assim que eu acho que em qualquer lugar do Brasil, nenhum plano vai pagar essa tabela cheia, né? Mas já é um bom valor de referência para a gente começar a brigar por esses convênios. Eu coloquei aqui, se a gente tivesse uma câmara hiperbárica só, com uma câmara hiperbárica, você consegue fazer 8 sessões por dia. Aí você me acompanha, 26 dias trabalhados. Por que 26? Eu estou desconsiderando que você vai trabalhar no domingo. Então, menos 4 domingos, 26 dias. Lembrando que, muitas vezes, quando você tem uma clínica dentro do hospital, isso acontece lá conosco também, às vezes a gente trabalha os 30 dias, o paciente está lá internado, mas eu estou colocando 26 dias. Total de sessões no mês, 8 vezes 26, 208. Valor da sessão, coloquei um valor bem abaixo, menos de 1/3 do valor da CBHPM. Esse eu acredito que é um valor médio. Em São Paulo, esse valor médio, na minha região, esse valor médio, mas isso modifica, né? E se você, dependendo do número de sessões que você faz, R$10 ali vai fazer uma boa diferença no final. Tá? Bom, então vamos lá. Então, fazendo uma questão de faturamento bruto, conta matemática simples, 114.400. Tá, mas qual que é a rentabilidade disso? Lógico, isso varia de região para região, né? Qual o custo seu da implantação dessa clínica, né? Qual o preço que você paga de oxigênio, né? Os impostos são mais ou menos iguais. Se você tem uma clínica e que paga aluguel e a outra não paga, mas eu considerei aqui um aluguel de R$6.000 por mês, né? Só para a gente ter uma base. Então, aqui nós vamos ter um faturamento líquido nessa matemática, com uma câmara, de 45 mil, porque a rentabilidade está em torno de 40%. 40%, 35%, 30%, aí vai depender de caso a caso. Então, eu resolvi trazer isso aqui de uma maneira diferente, uma outra abordagem, dentro da medicina hiperbárica, para dizer para vocês, se vocês também passam por dificuldades para finalizar o tratamento dos seus pacientes, muitas vezes essa realmente é uma grande opção, não só para tratar, mas às vezes até como um modelo de negócio aí que tem funcionado muito bem. Sei que o tempo é curto, mas agradeço a atenção de vocês. Muito bom, Lauro. Muito claro, muito específico, muito obrigado. Eu não podia estar mais feliz, foram 3 apresentações excelentes que se complementaram muito bem. Eu adoraria ter uma sessão de perguntas, mas nosso tempo se esgotou.
Eu quero dizer que nós vamos estar no stand da Oxy, né, que são grandes parceiros da SMOB. Depois, se alguém quiser tirar dúvida, quiser conversar, a gente vai ficar por lá o resto do dia. E vamos partir para o sorteio diretamente, tá certo? Estava combinado, a gente combinou, nosso presidente nos presenteou com um iPad, não é isso, presidente? Nós vamos sortear pela SMOB. Então, por favor, coloquem o sorteio. Foram 222 participantes. Então, vocês podem rodar o sorteio, por favor, ao vivo, para não ter dúvidas. Número 54, por favor, poderia se identificar? Parabéns, doutora. Vem para cá. Enquanto a doutora se aproxima, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, convidar para participar das sessões científicas da SMOB, que acontecem mensalmente, e eu chamo o nosso presidente para presenteá-la e, a seguir, encerrar a sessão.